começando mais um Momento Saúde. E o primeiro assunto é cuidados paliativos no Brasil e no mundo com o paliativista da Unicamp, José Carlos Junqueira. O cuidado paliativo ele tem o objetivo de abordar o sofrimento do paciente independente do local onde ele está, né? Esse é um ponto importante. Então, o cuidado paliativo ele pode ser feito tanto a nível extra-hospitalar, né? Por exemplo, você pode fazer cuidado paliativo em casa, né? Aí são o que a gente chama de SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, em que os profissionais de saúde vão em casa, né? Por exemplo, num Instituto de Longa Permanência, as conhecidas casas de repouso, né? Pode ser feito a nível de ambulatório, a nível de consultório médico, né? E também a nível hospitalar, tanto nas enfermarias, por exemplo, nas unidades semi-intensivas, nas UTIs, inclusive, se faz cuidado paliativo. Ou seja, cuidado paliativo envolve, independente de onde o paciente está, né? Se ele tem elegibilidade para cuidado paliativo, a gente vai fazer a abordagem paliativa onde ele estiver presente, né? Nos países envolvidos, né, Estados Unidos, países da Europa, Alemanha, França, Inglaterra, também Canadá, Japão, Austrália, vários países, né, principalmente os países envolvidos, o cuidado paliativo está numa fase bastante avançada, né? No Brasil, como é que nós estamos na situação? Foi feito um estudo para avaliar o nível de cuidados paliativos em 234 países, né? Esse estudo foi publicado em 2011. O Brasil foi considerado como estando numa situação de cuidados, de serviços de cuidados paliativos isolados, né? Ainda longe desses países envolvidos, que eles consideram o quê? Que os cuidados paliativos estão integrados no sistema de saúde vigente. Então, o cuidado paliativo, a ideia e esse objetivo que a gente pensa no Brasil é de que em algum momento, claro, a gente trabalhando, essa é a nossa proposta, de que em algum momento o cuidado paliativo esteja integrado dentro do próprio sistema, dentro do sistema de saúde, né? Então, você está ali integrando o cuidado paliativo em pacientes que têm risco de suas vidas, né? Ameaça de continuidade das suas vidas, e aí nesses pacientes, a gente abordar os pacientes envolvendo o sofrimento nas suas 4 dimensões. Um outro estudo interessante que eu gostaria de comentar, a revista The Economist é uma revista bastante conhecida, né, mundialmente, e ela publicou em 2015, fez um ranking da qualidade de morte, né, no mundo. E considerou 80 países essa publicação de 2015. E o Brasil ficou em 42º. Ou seja, a gente pode considerar então que o Brasil está no meio do caminho, mas que a gente tem um caminho gigantesco, né, uma estrada gigantesca para a gente realmente atingir um nível de morte no Brasil da nossa sociedade que seja digna para as nossas pessoas, para os nossos familiares, para toda a população brasileira. Essa é a ideia, esse é o objetivo do cuidado paliativo que a gente tem no futuro, né? Hoje nós temos, na verdade, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, né? Ela é presidida pelo médico paliativista, né, o Dr. Daniel Forte, e a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a ANCP, que é a responsável, representante oficial, né, no Brasil de cuidados paliativos, né? E a academia tem feito um trabalho bastante intenso no país, né, em particular em Brasília, no Ministério da Saúde, com qual objetivo? Como a gente já comentou, com o objetivo de a gente ter políticas públicas de cuidado paliativo, né? Porque hoje nós não temos, dentro do SUS, inclusive, uma política pública que envolva o cuidado paliativo. E esse é o objetivo também que a gente está trabalhando a nível nacional, né? Uma outra coisa importante, né, do ponto de vista regional, do ponto de vista estadual, né, o CREMES, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, né, há um ano atrás, foi criada uma Câmara Interdisciplinar de Cuidados Paliativos, multidisciplinar, né, não só de médicos, como vários profissionais de saúde, e que a gente tem discutido, eu sou um dos membros dessa Câmara, do CREMES, e a gente tem discutido, entre outros pontos, a questão da política pública, da necessidade de como implementar cuidado paliativo no Brasil, né, e em particular no Estado de São Paulo, né? Então tem um trabalho também bastante interessante acontecendo dentro do CREMESP, né?
Na nossa região, os trabalhos também têm sido intensos, né? Na verdade, a gente começou, interessante, a gente colocou uma semente, né, em 2011 na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, né? Acho que bastante gente conhece a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, né? Começou um trabalho de cuidados paliativos, na época, inclusive até hoje, coordenado pelo coordenador, né, o Dr. Antônio Antoniazzi, né? Ele é o coordenador do Departamento de Clínica Médica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. A vice-coordenadora é a doutora Mona Lisa Bocha de Oliveira. E a gente começou um trabalho bastante interessante de cuidados paliativos lá em 2011. Daí nasceu, inclusive, um grupo que a gente criou, chama Grupo de Cuidados Paliativos, Grupo de Estudos de Cuidados Paliativos de Campinas e Região. Esse grupo é multidisciplinar, envolve não só médicos, como todos os profissionais de saúde, que é a essência do cuidado paliativo, né? E a gente tem feito, desde então, reuniões a cada 2 meses, né? Com a presença de muitas pessoas já passaram por esse grupo, né? E a gente tem feito um trabalho bastante interessante. Até agora, no março desse ano, a gente fez a nossa primeira jornada de cuidados paliativos de Campinas e Região, né? Aqui, inclusive, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, lotado, 320, que é a capacidade do auditório. Tinha mais 50 pessoas na lista de espera que não puderam participar. Então tem todo um trabalho que está acontecendo também dentro da cidade de Campinas. No CAISM, né, já existe um serviço de cuidados paliativos implementado desde 2009, né? Uma das coordenadoras é a doutora Jussara de Lima Souza, né? E aqui no Hospital das Clínicas, na verdade eu tenho atuado em cuidados paliativos desde 2012. Mas nas próximas, aconteceu uma coisa, né, a gente vem trabalhando com esse objetivo, nós vamos oficialmente regulamentar um serviço de cuidados paliativos dentro do Hospital das Clínicas da Unicamp. Né? Na verdade, eu vou ser o coordenador, né, e a doutora Cristina Terzi, médica também da UTI aqui do hospital, vai ser a vice-coordenadora. Né? Então, essa é a nossa proposta agora. Inclusive, eu até gostaria de oficializar aqui e agradecer, né, o apoio importantíssimo do doutor João Batista de Miranda, o professor Dr. João Batista de Miranda, que era o superintendente até então, e o coordenador de assistência, né, o professor Dr. Antônio Oliveira Filho, que deu total apoio a todo esse projeto, né? Inclusive o Dr. Antônio de Oliveira Filho, atualmente ele é o superintendente que entrou exatamente no lugar do Dr. Batista de Miranda. Então, a ideia agora é que esse projeto, e com a implementação do serviço de cuidados paliativos dentro da Unicamp, a gente consiga também fazer todo o processo evoluir. Essa é a nossa ideia, né? É interessante, nos outros hospitais também a gente tem tido importantes avanços, né? Em particular, por exemplo, no Hospital Municipal Mário Gatti, né? A gente tem a doutora Cíntia lá, que tem feito um trabalho bastante importante. Inclusive, agora em maio desse ano, foi instituído um serviço, na verdade, uma comissão de cuidados paliativos dentro do Hospital Mário Gatti, né? Na PUC também tem acontecido um trabalho bastante interessante, né? A doutora Carla Robalo, uma doutora que trabalha na PUC, também tem coordenado lá com a sua equipe uma estrutura de cuidados paliativos. E é importante a gente não esquecer a importância do SAD. O que é o SAD? O SAD é o Serviço de Atendimento Domiciliar do município de Campinas, né? E essa equipe, na verdade, eles respondem pela todo o território de Campinas. São 4 equipes, o SAD é um só, mas ele é dividido em 4 equipes, e eles têm feito um trabalho muito importante, né, no atendimento a esses pacientes que estão em situações mais delicadas e que às vezes nem se conseguem mais ser levados a nível ambulatorial, então eles cuidam desses pacientes em casa. Acho que esse é um ponto-chave, né? Na verdade, o cuidado paliativo é um pouco de quebra de paradigma mesmo, né? Então é fundamental o apoio dos serviços, dos gestores de saúde, né? Dos gestores que não são da área de saúde. É fundamental o apoio do executivo, não só da cidade de Campinas, mas das cidades que envolvem o que a gente chama do DR7, né? DRS7, são 42 municípios que envolvem a cidade de Campinas. Também do Legislativo, essa importante casa legislativa que nós estamos falando aqui da Câmara, dos vereadores, né? E da sociedade. A sociedade precisa entender, né, toda a importância da questão do cuidado paliativo, até porque
tão importante quanto nascer é morrer, né? E morrer de uma forma digna é um ponto fundamental nas nossas vidas, porque a morte faz parte da vida. Então esse é um aspecto que a gente tem que lembrar, porque aí todo mundo vai ganhar com o cuidado paliativo. Não saia daí, voltamos já. A neurocirurgia é uma especialidade que trata de pessoas de todas as idades, até mesmo fetos, diagnosticados com problemas no sistema nervoso central e periférico. Vamos entender melhor com as explicações do Dr. Andrei Joaquim Fernandes, também da Unicamp. A neurocirurgia é uma especialidade muito cara. A medicina hoje encareceu, então a demanda de recursos é alta, mas a cirurgia neurológica talvez seja as que envolvam maior demanda de recursos. Por quê? Hoje em dia, a tecnologia de equipamento, por exemplo, de microscópio, endoscopia, neuronavegação, elas facilitam muito a segurança do procedimento. Antigamente, era comum na medicina se falar, foi no neurocirurgião, você vai se machucar, vai sair com uma sequela. E hoje em dia existem instrumentos tecnológicos que minimizam muito e aumentam a segurança. Por exemplo, a monitorização intraoperatória. Existe como a gente, operando um tumor no cérebro ou uma lesão dentro da cabeça, eu saber se eu estou numa área que movimenta o braço, se movimenta a perna, com auxílio de estímulos e sensores periféricos no músculo, com o paciente anestesiado. A cirurgia acordado, para não se machucar a área da fala, por exemplo, você desperta o paciente, anestesia local no couro cabeludo, você acorda o paciente e estimula áreas para ver se são áreas eloquentes, ou seja, áreas da fala, áreas da compreensão. Então, existem esses recursos que dão mais segurança ao procedimento. A monitorização intraoperatória em coluna, a gente opera uma medula hoje sabendo se eu estou machucando ou não essa medula em tempo real com o paciente anestesiado. Obviamente isso aumenta muito o custo da medicina, por outro lado o ganho é tremendo, porque a gente tem segurança no procedimento. A navegação intraoperatória, a gente consegue hoje em cirurgias neurológicas, com um equipamento de localização espacial, saber em que ponto exato do cérebro nós estamos. Então isso facilita muito para o cirurgião, dá muita tranquilidade. Acho que são os grandes avanços na neurocirurgia, são a segurança dos procedimentos. Obviamente, não existe nada infalível em medicina, uma especialidade que a gente está sempre no fio da navalha pisando em ovos. O tecido neural ele é muito sensível, as doenças são muitas vezes graves, mas essa segurança, sempre que possível, é muito bem-vinda e nos possibilita melhorar os resultados como cirurgião. A neurocirurgia é uma das especialidades mais concorridas. É muito disputada. E é interessante porque, ao mesmo tempo, é uma das, talvez, que tem uma demanda, um tempo de formação muito grande. A gente às vezes brinca, não sabemos por quê, porque ela é uma área meio sofrida para o médico. O número de plantões é excessivo, as responsabilidades são muito grandes, a gente lida com pacientes muito graves, então eu brinco que é uma especialidade de fim, não de meio. A gente é neurocirurgião. Você não consegue fazer muito outras coisas da sua vida a não ser neurocirurgião. Essa dificuldade que a gente passa na formação faz com que, em geral, o neurocirurgião goste muito de ser neurocirurgião. É muito gratificante as coisas que nós obviamente presenciamos, né? Quando as coisas vão bem, felizmente na maioria das vezes é o que acontece, mesmo em doenças graves. Existem doenças que não se teve grandes avanços, por exemplo, o traumatismo de crânio. O suporte à sobrevida, obviamente é melhor o suporte de UTI hoje, mas a mortalidade não é muito maior do que era anos atrás, desde que o suporte fosse bom. O que mudou foram algumas novas tecnologias e alguns conhecimentos adquiridos.
Por exemplo, em coluna, cirurgias menos invasivas, menos agressivas. Aneurismas cerebrais, que muitas vezes o único tratamento era cirurgia, que ainda a gente faz e faz bastante. Hoje em dia existe a opção do tratamento por catéter, onde você muitas vezes não precisa abrir o crânio. A radiocirurgia, que é uma modalidade de radioterapia, onde você permite fazer uma dose alta de radiação para o controle de algumas lesões que antigamente tinham que ser operadas e tinha a morbidade da cirurgia. Então, com o entendimento maior das doenças, o avanço tecnológico somado ainda a uma boa decisão do profissional, isso otimizou os resultados em muitas doenças. Óbvio que nem em todas, mas na grande maioria hoje os procedimentos são mais seguros, você tem novas tecnologias que te permitem otimizar os seus resultados com certeza e por vezes evitar uma cirurgia. É muito, às vezes a cirurgia de crânio ela é muito chocante, abrir uma cabeça para a família e tudo, então sempre que você tem uma outra alternativa tão efetiva quanto, isso é interessante. A tecnologia envolvida na neurocirurgia é muito cara. O tempo de formação do profissional, não existe milhares de profissionais e milhares de serviços fazendo neurocirurgia, então é muito restritiva. Infelizmente, existe uma grande fila e uma grande demanda da população, principalmente no Sistema Único de Saúde, para procedimentos em neurocirurgia. O Brasil está vivendo uma crise na área de saúde, como está vivendo na economia. Então a gente percebe, principalmente aqui na região de Campinas, que muitas pessoas perderam o plano de saúde e estão tendo que fazer uso do SUS. O problema é que a demanda de procedimentos é muito maior que a capacidade de realização. Eu particularmente acredito que centros de referência que tenham capacidade de aumentar o seu fluxo de atendimento seja uma alternativa, mas não é o que a gente vislumbra em médio prazo com essa crise econômica que o país tem vivido. A gente percebe claramente na saúde que isso impactou a população, principalmente com o aumento de pessoas que perderam o seu plano de saúde. E mesmo tendo um plano de saúde, muitas vezes os planos de saúde não todos são de boa qualidade. Às vezes a pessoa também tem um plano de saúde, mas não consegue ter acesso a um profissional adequado, a um tratamento adequado do que ela precisa para aquela doença. Então eu acho que um dos desafios da neurocirurgia não é só melhorar o atendimento, a qualidade do que se faz, mas é melhorar o acesso da população ao que se pode oferecer para ela. Daqui a pouco tem mais Momento Saúde. Voltamos com o professor titular de Reumatologia da Unicamp e PUC Campinas, já ocupou o cargo de presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Liga Pan-Americana de Associações Reumatológicas, só para citar uma pequena parte do seu currículo. Neste bloco, quem conta como foi a sua escolha de carreira é o reumatologista Adil Samara. A reumatologia é uma especialidade que cuida dominantemente de dor no aparelho osteoarticular e também dos anexos articulares. Os anexos articulares são tendões, são fáscias que envolvem os músculos, são os meniscos, enfim, tudo isso aí diz respeito a uma alteração que pode ocorrer e que pode estar aos cuidados de um reumatologista. Mas isso é uma definição meramente anatômica. Isto porque a reumatologia é de uma abrangência fora do comum. É tão abrangente que há uma americana que diz que a medicina interna, em outras palavras, toda a medicina é um ramo da reumatologia. Então, quando não se sabe o que tem, é para encaminhar para o reumatologista que ele saberá. Tamanha é a abrangência dessa especialidade. Então, é para cuidar de dor, e principalmente desse aparelho osteoarticular e ligamentoso também. Os ligamentos, os tendões, enfim, os reumatismos de partes moles, como usualmente é conhecido também. Não, porque o reumatismo pode ocorrer em todas as idades.
Eu mesmo tive não posso dizer sorte, mas eu mesmo tive a oportunidade de assistir um caso de artrite reumatoide juvenil no berço de uma maternidade. Por sinal, essa doente é minha cliente até hoje e nem por isso ela deixou de ser o que é, ela era uma alta dignatária dessa indústria de caixas de embalagem de leite, essa coisa toda aqui em Capivari. Ela casou-se, tem filhos, enfim. E eu fui vê-la no momento em que ela nasceu. Ela já nasceu, entendeu, com uma artrite reumatoide, conhecida vulgarmente como artrite reumatoide juvenil. Mas existem outros nomes para essa mesma doença. Aliás, diga-se de passagem, nome é o que não falta na nossa especialidade, porque cada qual dessas doenças foi descrita por um autor outrora, aqueles que dominavam a medicina no século passado. Se ela se alojar, por exemplo, os dedos da mão, pode-se dizer, é o cartão de visita dos doentes reumáticos. Se ele botar a mão na minha mesa, eu já posso antecipar um diagnóstico. Tamanha é a frequência com que, por exemplo, a artrite reumatoide ocorre inicialmente nos dedos da mão. E neste momento em que ela se instala, é justamente o momento em que a gente tem que intervir e tratar. Porque outrora ela era a mais invalidante das doenças do aparelho locomotor, a artrite reumatoide. E hoje não. Hoje, graças a essa preocupação constante que tem o médico em saber o que o doente tem e analisar com cuidado todos esses sinais e sintomas que envolvem a artrite reumatoide, é possível intervir com drogas hoje extremamente eficazes e de excelentes resultados médicos. Mas é uma coisa interessante, médico e doente, eles compartilham da mesma doença, é o que eu digo sempre. O médico sou eu, mas quem sente é você. De modo que, se o doente nos procurar precocemente, a chance que ele tem de ter melhores resultados é inegavelmente melhor do que aqueles que custam a procurar o médico. O reumatologista, ou às vezes até outros médicos que se incumbirão de, em não sendo deles a doença, atribuir ou indicar um reumatologista que ele saberá como conduzir. Outrora era uma petulância ser reumatologista. Eu, quando cheguei em Campinas, não tinha nenhum. E no Brasil todo tinham 23 reumatologistas. Então, hoje não. Hoje, outro dia, curiosamente, recebi a revista da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Tinham 150 candidatos que prestaram concurso para residência de título de especialista para reumatismo, para reumatologia. Por aí você vê a procura e o interesse por isso. Quando outrora, dificilmente as pessoas se interessavam em ser reumatologista porque não tinha muito o que fazer. Curiosamente, outrora a gente tinha o salicilato de colina ou o ácido acetil salicílico, drogas dessa natureza. Depois é que foram surgindo as demais e mais recentemente, de uns 15 anos para cá, essas drogas relacionadas com esses agentes biológicos que são extremamente eficazes. Eu nasci e me criei em Araçatuba até os 15 anos de idade, vim para Campinas, fiz os dois primeiros anos do científico aqui no Ateneu Paulista, e daí eu fui para o Rio de Janeiro estudar, porque já havia um irmão meu que já estava no primeiro ano de medicina e a minha família achou por bem que eu me juntasse ao meu irmão no Rio de Janeiro. Eu lá me formei pela Faculdade Nacional de Medicina, a segunda mais antiga deste país. Foi fundado por Correia Picanso, médico da rainha, e que trouxe o know-how para fazer isso. E nós somos só da segunda, porque, curiosamente, os navios outrora paravam antes em Salvador, então fundou-se lá a Faculdade de Medicina pelo Correia Picanso. 10 dias depois ele ancorou aqui no porto do Rio de Janeiro para fundar a nossa escola. Nós da Praia Vermelha, como nós costumamos dizer,
temos um orgulho imenso sobre isso e a gente não aceita que ela seja a segunda, viu? Nós sempre pensamos que ela é a primeira. Começou com a leitura de um livro que todos leem, que é um livro do Cronin, sobre a Cidadela, que é a vida de um médico que se empregou numa mineração de carvão, acho que no país de Gales, se eu estou lembrado, que eu li isso há muitos anos. E eu achei fantástica aquela preocupação, a dedicação que tinha esse médico, essa figura do médico que o Cronin usou para escrever o seu primeiro livro. Depois ele fez mais 22 livros, e que meu irmão ganhou num concurso de oratória. E eu li os 22. Então, aquilo me deu um entusiasmo enorme para fazer medicina. A especialidade, primeiramente que eu tinha 2 doentes na minha enfermaria no Hospital Escola São Francisco de Assis, e todo mundo que passava por lá receitava sem saber o que era, dava o remédio sem saber ao certo se era aquele remédio que teria que ser dado. E nisso assisti uma aula naquele tempo da cortisona, que foi a droga que surgiu naqueles anos 50. E nisso eu, no final de uma aula, conversei com o professor Israel Bonomo, que foi um dos primeiros reumatologistas do Rio de Janeiro também. E aí eu vi o entusiasmo como ele examinou essas 2 doentes, e não vou me esquecer jamais do nome das 2, uma delas era Libânia Prudente, como se diz hoje, afrodescendente. Ela era diabética e tinha artrite reumatoide, mas ninguém sabia o que fazer com isso. E a outra doente era Olinda Gonçalves, uma portuguesa que tinha artrose nos joelhos. E eu comecei com essas 2. O Dr. Bonomo viajou, quando ele voltou já estava tentando resolver o problema dessas 2 doentes. E quando vim para Campinas eu deixei 300 doentes registrados. Ele tinha apenas essas 2 doentes no ambulatório dele. Então vim para cá e montei o meu consultório juntamente com meu irmão, e 3 ou 4 anos depois eu fui chamado pelo professor Silvio Carvalhal para fazer parte do corpo clínico aí da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E lá fiquei até hoje. Quer dizer, isto é mais ou menos cerca de 60 anos que eu estou metido nessa história. E assim encerramos um Momento Saúde totalmente ilustrado com especialistas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Obrigada pela companhia.